Boa noite, tudo bem com todos? Estamos aqui para mais uma live hoje, né? Sobre os talentos quase desconhecidos e hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, né? Que é a Vanderleia Silva. Já estou entrar conosco, né? Cadê? Opa! Vamos lá. Ué, cadê a Vanderleia? Mandei o convite aí para você. Vamos ver se você já se une a nós. Aqui está ela, pessoal. Boa noite, Vanderleia. Tudo bem contigo? Oi, Nege. Boa noite. Eu estou bem, e você? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bacana, tudo ótimo, né? Nós já estamos aqui com uma turminha de 10 pessoas aqui já conosco, né? Já estão aqui nos ouvindo. Sejam bem-vindos todos, todos muito bem-vindos, tá? Vanderlei é uma pessoa muito especial, apesar de eu não conhecê-la há tanto tempo, deve ter o quê? Uns 8 anos, né, Vanderlei, que a gente se conhece, talvez um pouco menos do que isso, né? Mas é uma pessoa com quem logo de cara eu tive uma identificação muito grande, né? É uma pessoa muito inteligente. Vocês vão observar isso daqui no decorrer da live, não preciso fazer essa propaganda, né? Pessoa muito competente, tá? E extremamente simpática, né? Extremamente simpática. E eu não sei se eu já te falei, Vanderlei, mas é a primeira vez que me falaram de você, falaram, nossa, ela é muito competente, muito inteligente, mas ela é muito brava, né? Você tem que saber falar com ela, Isso né? foi antes de você me conhecer, depois que você me conheceu. Nunca levei um pito seu, né? Como dizia antigamente, né? Nunca acho, pelo contrário, eu te acho metódica, eu te acho sistematizada e particularmente eu gosto de trabalhar, né, com esse tipo de perfil, né? Porque ajuda a organizar o trabalho e tudo mais, tá? Primeiramente, muito obrigado, Vanderleia, por ter aceito aqui o convite para essa nossa live, tá? E quero que você se sinta numa sala de visitas, né? Quem sabe depois que o Covid deixar, a gente não fica à beira de um fogão a lenha, comendo biscoito frito e tomando um cafezinho, né? A Cafezinho, gente tomando Coca-Cola. uma Coca-Cola, né? Uma Coca com uma coquinha com biscoito também é bom toda a vida, né? Mas é isso aí. Pode se apresentar para a turma, Vanderleia, né? Pode dar uma boa noite para a turma e aí eu já vou falar um pouquinho de você aqui. Vamos lá. Obrigada, Nege, aí pelo convite que você me fez recentemente, né? Como você já me conhece um pouquinho, eu fiquei com um pouco de receio, né, de aceitar. Como eu disse para você, eu gosto mais de trabalhar nos bastidores do que na frente das câmeras. Sim. Tô tímida, assim, para expor o trabalho, alguma atividade, algum trabalho, assim, que eu possa estar envolvida. Uhum. E eu fico muito contente de estar com você nesse projeto, tenho acompanhado o seu trabalho aí né, das entrevistas, Uhum. desse bate-papo, né? Sim. Eu fico muito contente do trabalho que você tem feito, ajudando as pessoas a se desenvolverem, né? Eu fico Ah, muito obrigado. agradecida e eu espero fazer jus a esse convite e a consideração que você tem para comigo. Ah, que é isso, já está fazendo, né? Já Obrigada. Nós está no desenvolvemos o caminho. trabalho juntos, Sim. então a gente já tem uma certa liberdade para falar assim principalmente dos trabalhos, né? Uhum. Eu fico muito contente. Eu espero poder contribuir aí com o seu trabalho. Fico muito feliz de ver pessoas que eu conheço, pessoas que já trabalharam comigo na Uberlândia Refrescos também. Estou vendo a Carinha da Fernanda Uhum. aí, ó. Que felicidade encontrar esse pessoal, nem que seja por aqui. Eu espero que após Sim. a pandemia a gente possa criar esse bate-papo numa sala
com todos presentes, né, com Nege? todos presentes. É isso aí, né? Troca de Vamos fazer. ideias e de experiência aí com todos. Exatamente. Vamos fazer para que dê certo acontecer isso daí. Vanderleia, conta pra gente uma coisa. Eu sei que você é mineirinha lá de São Gotardo, né? Sim. São Gotardo, para quem não conhece, é o centro de Uberlândia. Uberlândia é o bairro afastado de São Gotardo, né? São Gotardo, e você passou toda a sua infância lá, né? E eu lembro que você comentou que você foi da roça mesmo, né? De pisar no barro, né? De ter aquela infância simples, aquela infância humilde, né? E eu lembro que numa das vezes que a gente até estava viajando, acho que para Monte Carmelo, se não me falha a memória, acho que foi Monte Carmelo mesmo que a gente estava viajando junto no carro. E papo vai, papo vem, você comentou muito dos valores, né, que seus pais te passaram e dos quais você tinha muito orgulho, né? E eu achei aquilo muito bonito, até porque hoje a gente está vivendo numa sociedade onde parece que os valores estão meio que trocados, né? Eu queria que você trouxesse um pouco isso para a gente, né? Do que valores foram esses, né? Que papai e mamãe passaram para você e como é que você utiliza eles hoje na sua carreira? Como é que é isso? Eu morei em São Gotardo até os meus 18 anos, né, de idade. Sou de uma família bem humilde, uma família de uma criação bem assim, de uma situação financeira menor, né? Hum, E graças a Deus eu acho que devido a isso também eu tenho que agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele me deu de nascer na família que eu nasci, os pais que eu tenho um orgulho imenso de tê-los, os irmãos também. E por mais que nós tínhamos dificuldades, é uma família muito unida, né? Então a gente hum, não teve nenhuma desavença na família, nenhuma briga entre os irmãos. Graças a Deus a gente nunca teve isso. Mas porque meu pai e a minha mãe sempre foram a base de tudo para nós, né? Os uhum, ensinamentos, por mais que nós tivéssemos dificuldades, as dificuldades da vida e as dificuldades financeiras também, eles estavam sempre presentes, mostrando para nós o melhor caminho, né? Que a sim, responsabilidade, é o respeito pelas pessoas. Até meu pai, ele fala uma coisa que eu carrego desde muitos anos, desde a primeira vez eu acho que eu ouvi dele, é que ele fala que, e eu também pratico isso, é que eu não preciso assinar nenhum documento para honrar aquilo que eu falei, né? uhum. Então, como o meu pai fala, né? É o fio do bigode, né? Fio do Então, bigode. o nosso combinado está no fio do bigode. Então, Uhum, eu carrego muito isso comigo. Então, eu tenho que honrar o que eu falei, o que eu acordei, o que eu combinei. Então, uhum. eu tento trazer isso hoje para a minha vida, e isso eu acredito que vai ser eternamente, porque eu sempre escutei do meu pai, e a referência familiar que eu tenho deles é muito forte. Eu acho que a Sim, base familiar conta muito para a gente. Então, hoje, eu acredito que falta para algumas famílias essa presença, né, e os uhum, ensinamentos que o pai e a mãe pode dar para os filhos. Então, sim, no meu caso, e não só no meu, mas também dos meus irmãos, essa convivência com os pais, né, diante da nossa dificuldade, eu, por exemplo, eu fui ter o meu primeiro sapato, eu tinha 12 anos de idade, lá em ó, São Gotardo. uhum. E quando uma prima minha, que é de Belo Horizonte, ia para lá, eu calçava o sapato dela, eu aproveitava para calçar o sapato, porque eu não tinha, né? Sim, Mas foi uma criação que faz muita diferença para mim hoje. Hoje eu faço sim, questão de ir na casa dos meus pais e pedir a bênção para eles. Não importa se eu for 2, 3 vezes que eu for na casa deles, eu vou pedir. uhum, E na hora que eu estiver saindo também, eu peço novamente e falo para eles ficarem com Deus. E eles fazem a mesma coisa. sim, Meus pais são eles de fato são as bases, né, que nós temos na nossa criação, e eu acho que é coisa que a gente carrega aí para a vida toda, uhum, tem que aproveitar. E eu tenho esse presente de Deus, que é ter a família que eu tenho. sim, Bom, e aí, como eu disse, né, assim que eu completei 18 anos de idade, uhum, vendo toda a dificuldade que meus pais
passavam e o esforço que eles tinham para nos dar uma situação melhor e não deixar a gente passar dificuldade. Sim, Inclusive, aliás, voltando um pouquinho, nas minhas férias, eu e a minha mãe, a gente ia apanhar café para os japoneses lá, né? Então, a gente entrava num caminhão cedo, de madrugada, um caminhão uhum, aberto, e a gente ia para a panha do café. sim, E era uma forma que a gente encontrava de ter dinheiro dentro de casa e comprar, né, o que era necessário para nós. E assim, não só eu, mas os meus irmãos também participavam, mas eu e a minha mãe era mais frequente. E aí, sim, às vezes, como a gente ganhava por encher sacos de café, né, a gente apanhava na mão mesmo, né? Então, quanto mais sacas de café a gente apanhava, mais dinheiro a gente levava para casa. sim. Então, a gente, às vezes, eu e minha mãe, a gente deixava até de almoçar, a gente não parava porque a gente queria encher quanto mais sacas, mais Produzir mais. seria, né? E aí eu vi aquela dificuldade dos meus pais, meu pai trabalhando na roça, no serviço pesado, né? A minha mãe tentando ajudar também, criando dos filhos, mas também trabalhando fora. Assim que eu Uhum, completei 18 anos, eu pensei, né, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar um pouco da situação financeira para eles, né? sim, Então era a sim. minha vontade de oferecer para eles uma condição melhor do que aquela que eles passavam. Eu queria Que dar uma coisa vida boa. melhor para eles. E aí Aham, eu vim para Uberlândia sim, e o meu objetivo também era estudar, eu queria fazer faculdade. Porque uhum, eu entendia que através dos estudos eu pudesse tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Dar sim, uma condição financeira um pouco melhor para eles diante da dificuldade que nós passávamos lá. sim. E aí eu vim Mas, aham. E aí você veio para cá para poder estudar estudar, no colegial, ou trabalhar. você já foi direto para a faculdade? Como é que foi? E até aproveitando Não, aqui um comentário já da Fernanda, a Fernanda está colocando que linda história. É bonita mesmo, viu, Fernanda? E olha que você não escutou nem 0,3%, né? É bonito mesmo saber que, pô, você foi calçar o primeiro sapato aos 12 anos, aos né? 12 anos, E manteve valores de integridade, manteve valores de honestidade, né? Manteve essa coisa da persistência, né? Que é uma característica sua hoje na profissão, né? Eu, pelo menos, te percebo muito persistente, né? Não teimosa, não teimosa. Quando você percebe que aquele caminho não é o melhor, você muda a estratégia, né? enquanto eu não consigo Mas uma coisa, eu não costumo abandonar ou desistir de jeito nenhum, né? É claro que sempre isso, nos métodos saudáveis, éticos, uhum, respeitosos, né? Sempre sim. nessa forma. Exato, sem pegar atalho, mas outros caminhos, né? Né? Muito legal. Mas aí você veio para Uberlândia, você foi fazer, você estudou colegial aqui, hoje é ensino médio que fala, né? Eu fiz o segundo ano do segundo grau e Uhum, logo depois que eu terminei, eu quis fazer faculdade porque eu entendia que eu tinha que continuar estudando, né? sim, E o curso que eu queria na época era contábeis. Eu não sei porque eu era encantada por contábeis. Eu acho que é porque eu vi contabilidade no segundo ano, né, do segundo grau. sei. Então, Aham, eu sempre gostei de conta, de matemática, e contábeis é pura conta, né? Então, é ativo, é passivo, sim, aquele monte de conta de cálculo que você faz ali. E eu sim. tentei fazer o vestibular, logo depois Uhum, eu não passei para contábeis. certo. Graças a Deus que eu não passei. Aham. Tentei, não consegui, foi uma vez só que eu tentei. E aí Uhum, eu também tenho que dar graças a Deus porque ele me colocou e continua me colocando pessoas muito especiais na minha vida, né? uhum. Que coisa boa. Me fizeram a seguinte colocação, né? Tem o curso de economia, já que você gosta de contas, né, de cálculo, faz o curso de economia. E eu Uhum, pensei, eu vou tentar mesmo, né? E aí eu sim, tentei, passei, fiz economia.
E eu falo que eu faria esse curso quantas outras vezes eu tivesse a oportunidade. Que legal, que legal. Gostei bastante e é o curso que Uhum. me ajudou a abrir mais ainda a mente. A gente tinha que ler bastante, tinha que fazer, Sim, estudar economia, né? E não é nada uhum. certo na economia. Sim, Então eu gostei bastante do curso, mas aí foi numa escola, numa faculdade particular e eu não tinha condição financeira para pagar, porque eu trabalhava, certo. mas ganhava um salário mínimo. E eu Uhum. não dava conta de pagar. E aí eu pensei, né? Eu tenho que arrumar uma forma de pagar a faculdade. Sim, E aí eu consegui entrar no FIES, financiei uhum. 80% do curso, da mensalidade da faculdade. Sim, que Inclusive, legal. era a única da turma, né, que fez É, financiamento da faculdade, né? certo. E eu consegui fazer. E também eu tinha uma vontade de comprar um veículo para mim. Eu Certo. quero comprar uma moto, né? Ó. Fazendo Uhum. faculdade. Então, fazendo Aham. faculdade, ajudando em casa, ganhando um salário mínimo, e eu quis Sim. comprar a moto. Mas eu também não dava conta de pagar. Então, eu comecei a pegar trabalhos dos colegas Uhum. para me fazer. Então, a gente tinha Sim. trabalho de faculdade para fazer, os colegas não queriam fazer, né? E eu Aham. pegava trabalho para fazer, e aí eu ficava estudando e fazendo os trabalhos até 2, 3 horas da manhã. Certo. E a minha mãe já deitada, meus pais já deitados, né? E eles gritavam de Uhum. lá, né? Vai dormir, já tá tarde, amanhã vai e tal, né? Sim. Mas eu gostava daquela vida, eu gostava daquilo ali, né? Sim. E em alguns momentos também eu pensava, né? Sexta-feira, meus colegas de trabalho estão indo para balada, tá indo para barzinho, tá indo para, né, para comemorar alguma coisa, para beber e festejar, e eu tô aqui, né? Estudando. Uhum. Sim. Mas eu ouvi um conselho que foi muito importante para mim. Não é bem um Ah, conselho, né? Porque eu me questionava, né? sim, natural, né? Pessoas, né? Sai assim, quinta, sexta-feira, vai para balada, né? Em vez de Uhum. estudar. E aí eu ouvi a seguinte colocação: a diferença está no mercado. Você vai ver ela depois. É isso mesmo, De né? fato, né? Uhum. De fato, depois que eu entendi essa colocação Essa e faz colocação. muito sentido, porque a gente tem que persistir num objetivo. Uhum. A gente tem que ter objetivos na vida da gente, né? A gente Com tem apenas certeza. algumas coisas para a gente correr atrás e a gente tem Sim. escolha. Então, no momento eu escolhia me desenvolver para que no futuro eu Uhum. pudesse atingir aquele objetivo Sim. final que eu tinha, né? Que eu vim para Uberlândia. Sim. Ou eu ia para balada, eu ia beber, ia aproveitar, sair com colegas e tal, apesar de que eu não tenho essa característica, né? Sim, sim. Foi uma opção que naquela época eu coloquei para mim. E aí isso deixa a história mais bonita ainda, né? Porque dá para observar o seguinte, que desde mais nova, parece que é uma característica sua, né? Você teve um foco. Ou seja, opa, eu quero alguma coisa voltado à área de exatas, né? Você tentou contábil, não deu certo, se identificou com economia, tanto que faria hoje o curso de novo, se necessário, tá? E tinha esse foco, ou seja, eu também tenho vontade de ir lá para o boteco, beber, descansar, mas espera aí, qual que é o objetivo que eu quero atingir primeiro, né? Qual que é o meu desejo, qual que é a minha vontade, certo? Eu sei porque às vezes alguém olha e fala assim, nossa, olha lá a Vanderleia, né? Agora ela é a número um da gestão de pessoas na Uberlândia Refrescos, né? Tá lá, que a Uberlândia Refrescos, para quem não conhece, é uma franqueada da Coca-Cola, né? E a Vanderleia hoje ela é a gerente de gestão de talentos lá. E o pessoal fala, uau, olha como é que tá, mas pouca gente sabe do sacrifício que foi, né, Vanderleia? De você chegar onde chegou debaixo de muito esforço meso, né? Mas não é só o esforço, é o esforço com foco, né? É o esforço com foco, Alguns né? podem dizer que isso é sorte, né? Acho Às que de vezes, sorte sorte
sorte é ganhar na Mega Sena, né? Que aí Acho que todo mundo tem o- sorte, né? Então, hum, junto com a sorte tem que vir o esforço, tem que vir a persistência, o comprometimento, a vontade, né? sim, E é sim, igual aquele filósofo francês lá, o Sartre, que ele fala, né, que sim, não importa o que a vida fez de você, né? Importa é o que você importa. fez com aquilo que a vida te fez, né? Exatamente. Jean-Paul Sartre, né? É igual você Vale. fala, né, da vaquinha, né, que a gente tem que Uhum. tirar o leite, tem que dar o capim, né? Exatamente, né? Ou seja, o leite vem da onde? Da vaca. Não, a vaca não dá leite para ninguém, né? A gente tem que ir lá e tirar o leite dela, né? É assim que funciona, tá? Mas que legal, que coisa bacana. Bom, aí você fez economia, né? Se formou e depois você fez mestrado, fez 3 pós-graduações e está fazendo a quarta atualmente, né? Em gestão 4.0 pela PUC, tá? O que que te motivou, Vanderlei, a continuar estudando, a continuar tentando, né, estudando mais ainda? Para quê? Né? Né, voltando um pouquinho, né, na história, né, eu acho que Hum, a gente tem que investir até sim, que a gente consiga continuar no mercado de trabalho, fazer aquilo que a gente quer fazer, né, conseguir as coisas que a gente deseja, né, fazer o bem para outras pessoas, contribuir para com outras pessoas também. Não dá para uhum, a gente ficar parado, né? Se uma pessoa acha que ela sabe o suficiente, né, o que ela sabe tá bom, logo, logo ela está fora do mercado. sim, Essa é uma condição, que ela pode estar fora do mercado se ela não continuar estudando. Mas independente disso, eu sempre fui uhum, muito curiosa. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler. sim, Apesar de que eu acho que ainda falta muito da minha parte no sentido de dedicar um pouco mais a isso. sim, E aí eu falei, voltando um pouquinho na história, minha família sempre foi a minha base para tudo, né? Então, se eu sim, não tivesse eles, com certeza eu não seria ou não estaria onde eu me encontro hoje. E, certo. e logo depois que eu vim para Uberlândia, alguns meses, o meu Uhum, pai, a minha mãe e os meus irmãos, os que ficaram lá, vieram atrás, né? Porque meu pai falou que filho dele não podia ser criado por outras pessoas. Então, você imagina mais um valor, mais um aprendizado, né, por parte dos sim, pais, né, que filho uhum, deles não seria criado por outras sim, pessoas. E aham, eu acabei tirando eles do mundo deles, né, porque sim, de uma cidade pequena, a família toda dos meus pais são de lá, então o relacionamento deles, aquela coisa de fim de semana, de domingo, é na família, e eu acabei tirando isso deles. uhum, Eu E eu sempre, principalmente assim nos primeiros anos, eu sempre carreguei a culpa de ter tirado meus pais da certo. convivência deles, do mundo deles, né? Isso me Uhum, incomodava muito e por muitos anos eu carreguei essa culpa. E eu sempre certo. pedi a Deus para que Deus me mostrasse o que eu deveria fazer, o que eu poderia fazer para minimizar isso que eu fiz com os meus pais. Uhum, Até que em 2012, Deus sim, me mostrou o que que de fato e o porquê que foi necessário eu vir para Uberlândia e fazer o que eu fiz, né? Que é ah, deixá-los lá e depois trazer eles para cá. Minha sim, mãe teve um problema muito sério de saúde, muito uhum, sério mesmo. Ela ficou 29 dias internada na UTI e a minha mãe está aqui hoje. Ela vive conosco, graças a Deus. Eu espero que por muitos e muitos outros se anos. Deus quiser. Uhum, Por um milagre de Deus. Mas a minha mãe foi tratada por um hospital particular uhum, e eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu tenho certeza que se a minha mãe tivesse lá em São Gotardo, sim,
não teria sobrevivido, hoje ela não estaria conosco. Aham. Logo depois disso, eu entendi o porquê Deus me permitiu fazer o que eu fiz e as condições para que eu, né, tivesse, naquele momento, ou eu tenho, né? Sim. Então é isso, e continuar estudando, eu acho que faz parte do ser humano. A gente tem que ser curioso, a gente tem que querer aprender, conhecer muito mais, tem que Uhum. aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos. Acho Sim. que eu acho, por exemplo, livro, eu acho o livro muito barato, né? E a gente Sim, comprar um mas livro é de mesmo. 30, R$ 35, R$ 40 é muito barato pelo Sim, aquilo que um livro pode nos proporcionar. Sem falar que é sim, gostoso, né? É muito agradável você pegar um livro exato. já sem sair do Uhum. lugar. Não, mesmo que você pegue às vezes um livro mais caro, vamos pensar um livro de R$ 60, um livro de 70, né? Se você for para o boteco no final de semana, você gasta muito mais do que isso, Com certeza. E aquilo não vai certo? pegar nada, praticamente, ou quase nada. Não quer dizer que isso não seja importante, né? Mas a gente tem que saber. Claro, ninguém, exato, tem que saber dosar, né? Muito legal. Bom, mas aí você partiu para economia e eu te perguntei sobre o estudo, né? O que que te levou a estudar tanto, tá? O que que te levou a estudar tanto? Já temos aqui até alguns comentários, né? O Zé Gervásio está colocando que muitas vezes as pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Acho que a gente até já tinha comentado isso em outra ocasião, né? Fato. Sim. E tem uma pergunta aqui da Priscila que está te perguntando o seguinte: como é que foi a sua ida para Uberlândia Refrescos, né? Para a franqueada da Coca-Cola, certo? O quanto que os seus valores, né, são aproveitados lá na empresa, né? Como é que é essa identificação dos seus valores com a empresa que você está lá há 20 e quantos anos mesmo? 23 anos, né? 23 Coisa que a gente anos. não pode falar, não. É, tá certo. Abafa o caso, abafa o caso. Não tem problema, não. Eu tenho muito orgulho Aham, de falar que eu trabalho na Uberlândia Refresco há 23 anos, sim. completados em maio. Uhum, sim. Eu trabalhei em poucas empresas e Uhum, tive uma agradável presente de Deus também de ter surgido essa oportunidade de trabalhar na Uberlândia Refrescos. sim. Em 1997 eu entrei lá, estavam precisando de um assistente administrativo, trabalhar na contabilidade, Certo. e eu chegando na contabilidade, olha pra você ver, né? Eu queria fazer contábeis, não fiz Aham. economia, eu fiz só no segundo grau, contábeis, e aí eu fui contratada, eu me lembro até hoje que Uhum, eu fiz um teste de contabilidade, tirei, parece que 7,9 na prova e fui contratada. Foi uma sim. prova que eu comecei tipo 1h30 da tarde e terminei 5 horas da tarde. Mas Uau. valeu muito a Uhum, pena. Eu me sim. lembro que quando eu fiz o teste, né? Uhum, Eu estava na casa dos meus pais, aguando lá as plantas, lá no alpendre, né? E eu sim. recebi uma ligação de uma pessoa que trabalha na Uberlândia Refrescos, perguntando se eu tinha interesse de trabalhar lá. Eu lembro perfeitamente a minha resposta. Eu disse o seguinte: Aham. ou se tenho. Eu falei dessa Oh, forma, sim, né? sim. Aham, Esse, né? E aí eu estou lá, eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas. uhum, Entrei como assistente administrativo, que na área administrativa é o menor cargo que, assim, na hierarquia que nós temos lá. Mas sim. eu tive a oportunidade de trabalhar na controladoria, adoro Uhum, números, contas, né, economista, contábeis, eu gosto muito de contas. sim. E até que um dia, 2 anos mais ou menos, que eu estava lá, me foi ofertado ocupar um cargo de liderança na unidade de Uberaba. Certo. E aí a pergunta foi, né? Nós vamos te mandar para Uberaba, você quer ir? Eu não me hesitei em responder, né? Aham. Você falou de novo, ou se quer. Sim, ou se quer. Ou se quer. E eu fiquei lá quase 3 anos. Foi Sim, a melhor experiência profissional que eu tive, porque eu sim. fui
para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, nunca tinha ido a Uberaba, e fui Certo. trabalhar com pessoas maravilhosas e que eu considero até hoje, que eu guardo no meu coração, os amigos que eu fiz lá. E Sim, foi a melhor experiência profissional que eu tive. E aí, no legal. dia, em outubro, o nosso presidente, o senhor Alexandre Biagi, Uhum. ele me telefonou e me disse o seguinte, né? Nós vamos te trazer para Uberlândia de volta. Você aceita? Eu Ou se aceito. aceito. Eu não hesitei também em responder. Eu pensei, quem Sim. vai mais gostar disso é minha mãe, né? Porque eu estou voltando para Aham. lá em Exato. Uberaba, eu morei sozinha, morei no bairro universitário e passei Uhum. por algumas dificuldades lá de Sim. convivência, né, de até acertar o lugar para que eu pudesse residir, mas foi a melhor Sim. experiência profissional que eu tive, que eu guardo no coração. E aí eu voltei para Uberlândia como Sim. coordenadora da área de RH e Uhum. depois me foi oferecido o cargo, né, de gerente de talentos humanos, Sim. no qual eu me encontro atualmente, há 15 anos. Sim. Há 15 anos. E fazendo um trabalho muito bacana, né? Muito bacana mesmo, tá? A empresa, a Uberlândia Refrescos, inclusive, ela conquistou recentemente alguns prêmios muito valiosos, né? Junto à Great Place to Work, né? Está entre as melhores empresas para se trabalhar, né? Fala um pouquinho disso para a gente, Vanderlei. Como é que foi a sensibilização desse time, né, para participar disso daí? Porque é um mérito de todos, né, de todos, 100% da equipe, né? É, e como é que foi a sua organização de todo esse trabalho, né? Fala um pouco dessa experiência para a gente. Em 2015, nós estávamos fazendo a revisão do planejamento estratégico e eu estava Uhum, participando desse momento. E aí, na definição dos objetivos, né, das nossas metas para o futuro, nós uhum, colocamos, um dia a gente quer participar aí da avaliação das melhores empresas para trabalhar. Aí legal. vamos colocar, já que a gente estava fazendo revisão do planejamento estratégico, vamos colocar então para Uhum, 2020, que 2021 a gente vai participar do processo e, sim, e aí a gente verifica a avaliação da empresa. Final de sim. 2010, isso em 2015, né, na Uhum, revisão do planejamento em 2015, colocamos no planejamento estratégico da empresa para a gente participar da avaliação em 2021. certo. E, e aí, no final de 2017, eu pensei, se nós não tentarmos, se a gente não passar pelo processo, a gente não vai saber qual é o estágio que nós nos encontramos. Uhum, Então, do tipo, vamos dar a cara a tapa, né? sim. Em 2018, em janeiro de 2018, nós passamos pela primeira avaliação, primeiro ano de avaliação pela Great Place, Uhum, e nós fomos reconhecidos logo no primeiro ano. Aí nós fomos sim. reconhecidos a nível de Minas e também a nível de Brasil em 2018. Aí nós Bravo. gostamos, né? Aí Uhum, nós claro. gostamos, aí a gente Como é não que quis fala? parar mais. Apanhou gosto, né? Apanhou gosto. 2019 nós participamos Uhum, e fomos sim, reconhecidos novamente pelo Great Place e também pela Você SA, legal. a nível nacional, né? E em Aham, 2020, novamente, nós participamos e fomos pelo terceiro, e somos, né, pelo terceiro ano consecutivo considerado como uma das melhores empresas para trabalhar a nível de Minas e a nível Brasil. Mas esse certo. trabalho, né, ele não é de uma pessoa, ele não é da área de talentos humanos, né? Uhum, Esse trabalho, é de todo mundo. ele É reconhece todo mundo. a Uberlândia Uhum, Refrescos, né? Reconhece as práticas de gestão que a Uberlândia Refrescos tem. Então, o sim, trabalho não é meu, não é da equipe do TH, não é de uma pessoa específica, né? uhum, Mas para que a gente consiga colocar ou mostrar que a empresa de fato ela a gente tem um trabalho longo de investimento nas sim, práticas de gestão das empresas, nas práticas de gestão de uhum, pessoas, certo. porque quem de fato diz se a empresa é
né, um lugar bom para se trabalhar são os funcionários. E eles devem perceber isso para eles dizerem para as instituições Uhum, esse tipo de reconhecimento. exato. Ou seja, os próprios funcionários espelham o seu orgulho, a sua satisfação, né, de trabalhar na Uberlândia Refresco através da pesquisa. Né? Não tem Exatamente. como, não tem como burlar esse tipo de coisa. Né? Não, existem dois processos rígidos Uhum, conduzidos sim, pelas empresas, que um deles é uma pesquisa, é onde os funcionários eles participam voluntariamente e sim, não tem nenhuma identificação e não é interesse nosso também saber quem respondeu, o que respondeu. claro, Eles respondem e ali a gente verifica, né, qual é o nível de satisfação deles. E tem um sim, peso de 65% na pontuação. Então, a maior pontuação é a posição dos colaboradores. E sim, uma outra situação é que a empresa ela tem que demonstrar as práticas de gestão que ela tem com as pessoas. uhum, E aí, o que essas instituições fazem? Elas cruzam essas duas informações. Se aquilo que o uhum, colaborador falou sim, é exatamente aquilo que a empresa exatamente o que, demonstrou, exato, isso. né? Então, Né? tem que estar bem alinhado, né? As práticas de gestão, porque escrever prática, eu posso escrever a prática do jeito que a gente quiser. Só Exato, que na papel hora, aceita tudo, né? só que na hora de validar, que são os funcionários quem fazem isso, Sim, é que o resultado não seja agradável. No nosso caso, graças a Deus, a fala dos colaboradores e as práticas que nós demonstramos junto a esses órgãos estão muito sim, bem alinhadas, né? Mas para a gente chegar muito nisso, bacana. a gente Uhum, precisa de investimento e precisa que o corpo gerencial, a diretoria, acredite, né? E eu tenho uma vantagem muito grande, que tanto o Sr. Alexandre quanto o Sérgio Galo são pessoas sim, que acreditam nas pessoas, são pessoas que sim, investem. Então, não tem a situação de, por exemplo, de eu solicitar uma determinada ação, ou um investimento, ou um projeto uhum, e que eles não aceitem, né? Claro que tem toda uma claro, defesa, tem que ter consistência naquela sim, sim, né? proposta. Como é que fala? Você leva consistência, você leva argumentação, mas tanto o Sérgio quanto o seu Alexandre, eles, como é que fala? Eles são o sponsor, né? Eles são os patrocinadores da ideia. Ou seja, toque em frente, Wanderleia, né? Nós acreditamos e queremos isso, né? Tá chegando uma pergunta aqui muito legal que tem a ver com isso tudo que a gente está falando do Adriano. Ele está perguntando aqui o seguinte, Wanderleia, o que que você identifica como talento nas pessoas que trabalham com você? O que que você falou, opa, quem trabalha comigo, que tipo de talento realmente que busco, né? E ele faz duas perguntas, na verdade. E o que que você acha que a sua trajetória de vida pode influenciar nessa opinião? Isso aqui eu não entendi, Adriano. Escreve aí de novo para a gente a segunda pergunta. Mas a primeira é, o que que você identifica como talento nas pessoas que trabalham com você? Eu acho que para trabalhar na área de pessoas, a primeira de tudo tem que gostar de pessoas, não é, Mesh? Opa, é o mínimo, né? Gostar de pessoas, são pessoas que devem querer conviver com pessoas, tratar Sim. bem e respeitar, inclusive. Eu sou uma economista, como você disse no início, tenho Uhum. formação na área financeira, de comunicação empresarial, e eu não fiz eu não tenho nenhuma formação ainda concluída na área de pessoas. Eu estou fazendo essa que a gente comentou aí de liderança, né? Sim. Então, eu percebo que o que a gente mais precisa dentro das empresas são pessoas que queiram, de fato, conviver com as outras com respeito humano, porque Uhum. as pessoas elas são importantes para o negócio. Na verdade, o negócio, uma empresa, ela é feita e ela só dá resultado se ela tiver pessoas competentes, treinadas, preparadas, mas pessoas que de fato respeitam o ser humano e quer dar resultado junto com outras pessoas. Então, Uhum. tendo um líder que seja transparente, um líder que dê feedback, que compartilha informações, mas dentro da área de Sim.
PH, o que nós valorizamos mais é se essas pessoas gostam de pessoas, né? Para trabalhar Isso com mesmo. pessoas que vão gostar de trabalhar. Exato. E se você me permite uma parte, esse gostar de pessoas não é ser paternalista, não é só passar a mão na cabeça, né? É orientar aquilo que está fazendo de errado, estimular estudar, estimular fazer a diferença, né? E também, como você colocou aí, o trabalhar em equipe, o trabalhar em conjunto, né? Isso que é gostar de pessoas, né? Não é só fazer carinho e, coitadinho, ser paternalista, né? Aliás, esse negócio de ter dó não ajuda muito, né? Não, porque a gente tem que dar resultado, né? A gente está dentro da empresa e a gente tem que dar resultado. Então, ter Sim. dó não vai funcionar, não vai dar resultado. Eu me lembro que você citou os exemplos de quando a gente foi para Araxá e Monte Carmelo, dos trabalhos que nós fizemos aí para a companhia, né? A Uhum. gente trocou ideias em relação a isso, que eu, particularmente, eu não gosto muito daquelas ações do tipo assim, que geralmente é RHs, os tradicionais, os conservadores, vamos fazer uma ação, vamos fazer uma festinha aqui, vamos organizar alguma coisa, um comes e bebes, vamos sair para a gente festejar como se isso fosse a base de resultado, né? Então, Exatamente. em ações do tipo assim, vamos para um determinado lugar, vamos lá Uhum. abraçar uma árvore, que aí a gente vai conseguir energia e tal. Eu não gosto disso, eu não sou disso, eu não me identifico com isso. Uhum. Não é uma Eu acho ação que que eu faço. a primeira reunião que eu tive contigo, eu acho que eu falei alguma coisa assim para você, né? Eu falei, olha, eu não tô aqui para ensinar ninguém a abraçar árvore nem jogar milho para gnomo, Eu falei, né? graças a Deus que eu também não. Isso mesmo, né? É, Falei, nós estamos aqui para identificar o talento das pessoas, quais são suas competências, como é que elas podem melhorar. Nós temos que tratar as pessoas com respeito, como é que fala, com o melhor vocabulário possível, né? Com carinho, não necessariamente aquele afeto físico, né? A gente tem que ser próximo das pessoas, não íntimo das pessoas, tá? E ajudá-las realmente a darem o seu melhor, porque pessoas querem ter obras, né, Vanderlei? Acho que um dos livros que a gente até trocou muita figurinha foi justamente o do Cortella, Qual é a tua obra, né? sim. Onde ele coloca lá, as pessoas querem ter orgulho daquilo que fazem. E é isso que eu acho que uma gestão de pessoas tem que fazer. O Adriano complementou aqui a pergunta dele. Ele está perguntando o seguinte: como que a sua trajetória de vida, Vanderleia, influenciou para que você tivesse esses valores como base para identificar talentos nos seus colegas, né? O quanto que os seus valores te ajudam a identificar talentos nos seus colegas. É uma coisa que eu sempre tento praticar, e eu acho que eu pratico muito junto com a nossa equipe, é que a gente tem que ser justo. Então, em qualquer situação que nós passarmos, em qualquer situação que a gente vivenciar, sejamos justos, né? Então, vamos ouvir, vamos entender, Uhum, julgar o menos possível, para que a gente possa ser justo para com as pessoas. É isso que a gente espera, né? Porque sim, eu, você, todos nós demais, né, a gente espera ser tratado com respeito. sim, Eu acho que o meu jeito de ser, que eu carrego, né, desde da minha criação, da minha convivência com meus pais e com os presentes que Deus me deu aí, que as pessoas que me rodeiam, uhum, e tem me ajudado a ser uma pessoa centrada e aproveitar o máximo que as pessoas possam dar. E, e eu acho que a criação que meus pais me deram e continuam me ensinando bastante, eu tento levar para sim, o meu dia a dia na empresa, mas isso é natural da gente, né? A gente não tem que uhum, estar forçando uma situação, forçando um jeito de ser. A gente tem que sim, ser sim, a gente mesmo, né? Então, eu gosto que as pessoas deem a sua opinião, eu gosto de ouvir a opinião das pessoas. sim.
para que a gente. Você até estimula elas que elas têm que pensar diferente de você em algumas coisas, né? Para poder pensar de uma outra forma, né? Sobre o mesmo assunto. Eu gosto de dar desafios também, eu gosto de estimular que essas pessoas tentem buscar soluções e não esperar Sim. soluções que venham, né, das lideranças. Uhum. Eu acho que é praticamente isso. Eu não sei se eu conseguir responder o Adriano, mas ele pode voltar a Vamos comentar ver. conosco aí. Fica à vontade, tá, Adriano? Bota um joinha ou assim. Comenta aí, Adriano. Né? A Fernanda está fazendo um elogio aqui, né? Dizendo que isso é um ponto forte seu, a valorização do ser humano, né? Ah, obrigada, Fernando. Um Tá abraço. certo? Bom Então vê-lo. ela tá. Saudade. A Fernanda já trabalhou contigo, é isso? Eu não me Já lembro da Fernanda. trabalhou alguns anos atrás. Ah, certo. Trabalhou. Foi antes da gente trabalhar junto, porque o Jame também está Foi. aqui. O Jame eu conheço bem. Fala, Jame, como é que você está, meu amigo? Né? Já me foi É, e nossa aí nos o, projetos, J- né? De. o Jame está colocando aqui que o bom que esse senso de justiça que você está colocando reflete na equipe, né? Ó, nada. Então Gosto. tá, sim. E o Mas eu Adriano deu um joinha, viu? Respondeu sim a pergunta dele. Fica tranquila. Mas eu procuro tentar fazer o meu melhor para que as pessoas não sejam prejudicadas, né? Sim. A gente valorizar, porque a gente sabe, da mesma forma que eu tive várias oportunidades, eu gostaria Uhum. que as pessoas também tivessem. E essas pessoas Sim. elas só vão ter a oportunidade se a gente deixar essas pessoas aparecerem, Uhum. mostrar o trabalho delas, né? Se essas pessoas puderem de fato ser o que elas são. Uhum. Eu gostaria que todas as pessoas também tivessem, assim como eu, muitas oportunidades. E aí, Sim. quando as oportunidades elas aparecem, né, a gente tem que Sim. aproveitar e agarrar elas, porque se a gente não agarrar, outra pessoa Exatamente. agarra, né? Né? Você falando isso agora, uma coisa que me ocorreu nesse momento, um projeto que eu fui testemunha, né? Aliás, quando a gente começou a trabalhar junto, eu peguei o comecinho desse seu projeto, que foi o da Geladoteca, né? Que você, como é que fala? Como você é uma pessoa que gosta de ler, que você mencionou aí, você gosta de estudar, você gosta de conhecer coisas novas, né? Você quis propiciar isso a todos, 100% dos colaboradores da Uberlândia Refrescos, né? Então você para quem não sabe, gente, a geladoteca, a Wanderlei teve a seguinte ideia, muito simples, né? De pegar algumas geladeiras que eram trocadas, pelo que eu me lembro, né, nos estabelecimentos comerciais, né, da Coca-Cola, tá? E que já não seriam mais úteis no estabelecimento, no varejo, mas que desligadas foram abastecidas com livros, né? E as pessoas podiam ir lá se servir de livro e podiam ler nos intervalos de almoço, nos intervalos de café, né? Acho que podia até levar para casa, né, Vanderleia? Fala um pouquinho desse projeto aí pra gente. Tá bom. Uhum, O Geodoteca, ele é um dos projetos que fazem parte de um programa de qualidade de vida. Em uhum, 2015, segundo semestre de 2015, nós pensamos, a gente precisa desenvolver um projeto ou um programa que seja voltado para os colaboradores, especificamente para sim, os colaboradores da empresa. certo. Temos vários trabalhos com a comunidade, né, de responsabilidade Uhum, social, de parceria com o meio ambiente também. Nós temos vários trabalhos, muitos relacionados com a comunidade. E nós uhum, não temos um específico que fosse destinado somente para os funcionários e extensivo à família, né? sim, Então, eu pensei, vamos fazer um voltado para a qualidade de vida, porque esse não tem jeito, esse a gente não vai errar. E aí, certo. junto com uma equipe, nós fizemos Uhum, um trabalho interno e vimos que a gente poderia criar um programa e dentro desse sim, programa colocaríamos vários projetos. certo, Aí surgiu o programa viverfeliz.com. Esse é o nome do nosso programa, voltado certo. aos funcionários. E dentro desse programa, um deles é o Geladoteca, porque nós pensamos qualidade de vida, o que a gente pode Uhum, oferecer para os colaboradores?
Eu sim, pensava, eu gosto de ler, e eu tenho certeza que várias outras pessoas também gostam, mas tem acesso certo. aos livros? Será que essas pessoas têm essa oportunidade? Aham, E nós, então, identificamos essas geladeiras que nós utilizamos no mercado de trabalho, no sim. mercado, em clientes, mas que elas voltam para a empresa porque não tem mais utilidade, já estão velhas, né? E a gente não quer descartar para o meio ambiente. Uhum, Então, nós tiramos aquela estrutura interna dela, sim. plotamos com o nome do projeto e dentro Uhum, nós chamamos de livros. Então, no primeiro sim, ano, fizemos um, um, uma movimentação interna sim. para arrecadar livros, e aí a empresa comprou livros e nós arrecadamos com os funcionários, com parceiros também. Hoje nós temos Uhum, 8 bibliotecas dentro da empresa, uma em cada sim. uma das nossas unidades. E, de fato, como você disse, os funcionários eles podem pegar o livro ali, fazer leitura no intervalo dele de refeição, como ele Uhum, pode também levar para casa. E ali sim. ele mesmo faz a própria gestão. Não tem ninguém ali próximo à geladoteca para fazer o controle de entrada e saída do livro. Então, Certo. tem uma planilha do lado onde ele anota o livro que ele pegou, a data, Uhum, ele vai levar para casa quantos dias que ele vai ficar com o livro. E ele pode levar o sim. livro para ele, quanto também para o filho, né, para a esposa ou para o marido e tal. Então, nós temos essa possibilidade dentro da empresa das pessoas se desenvolverem através da leitura. Sim. Interessante, né, Ju? Nós temos uma funcionária que ela é dos serviços gerais, que é a maior Uhum. leitora nossa de livros da Uberlândia Refresco. Uau, que Ela isso? Olha que bacana. ela tem deficiência auditiva Sim. e é a maior leitora que nós temos hoje dentro da empresa. E a gente conversa Que com ela, bonito. sim, e a gente conversa com ela, a gente percebe o quanto ela se desenvolveu e o quanto a Uhum. fala dela é estruturada, inclusive utilizando é, palavras assim, não tem um erro de português, é uma pessoa que de fato a gente vê que a leitura faz diferença na vida dela. Ela é muito simples, Faz. Uhum. mas ela tem frases muito bem estruturadas, inclusive, e ela Uhum. é culta, Olha muito isso, né? simples, e é um orgulho para nós tê-la Uhum. hoje como uma das maiores leitoras dentro da empresa. Temos Que várias coisa outras, bonita, que coisa bonita, né? Ou ela é seja, para nós. ela é também um talento, né? Ou seja, alguém Ela é um talento que é um também. talento. Ela venceu a própria deficiência por meio da leitura, melhorando a sua articulação na comunicação. É, como que ela chama? Você sabe o nome dela ou não? Mandar um abração para ela, porque isso é. Para a Zaneide me lembrar o nominho dela lá. É, a Osaneide deve Zaneide, lembrar. Ô, põe o Zaneide, tô nominho com dela para saudade nós, de por favor. você. Osaneide está aqui Essa- falando que o projeto Geladoteca é um dos projetos top que ela ama, né? Que tô com saudade de você, viu, Zaneide, né? Aqui tem uma informação que na cidade de Ibitinga, está sendo passado pela Priscila, tem essas geladeiras nas praças. Olha que bacana, eu não sabia disso, né? Parece, deve ser, imagino eu, diga aí pra gente, Priscila, se tem a ver com algum projeto da A prefeitura, alguma Dona coisa Elaine, assim. aí, ó, a Viviane está comentando conosco, que é a Dona Elaine, é verdade. Dona Elaine, nossa, olha, É, manda um abração para Dona Elaine, porque é esse tipo de coisa que eu acho que tinha que ter reality show, sabe? Você mostrar esse tipo de gente, falar, olha, o quanto que uma pessoa dessa tem muito mais conteúdo, né, para estar mostrando para gente. Pessoas como a Dona Elaine têm muito mais conteúdo para mostrar para gente do que às vezes. essa, quando a Hum, gente vê isso, né, é que sim, o orgulho para nós, né, e assim, sim, o estímulo até de perceber que valeu a pena e que a gente fica muito mais motivado é quando a gente vê esse tipo de situação. sim, É quando a gente percebe que as pessoas estão dando valor numa ideia que foi muito simples. É muito exato. simples isso. A gente tem muita capacidade, a gente tem capacidade de desenvolver Uhum, muitos trabalhos com valores.
pequenos, né, e vai satisfazer a necessidade de outras, ou que vai proporcionar uma melhoria de vida de outras pessoas. Uhum. Olha só. É como a É gente. isso mesmo. Ah, ela está falando, é da prefeitura. É da prefeitura, é isso mesmo, né? Da prefeitura. Nós temos alguns comentários aqui que eu estou voltando atrás, aqui no meu teleprompter, que eu não sei se você sabe, mas eu tenho um teleprompter aqui de cola, né? Porque às vezes aqui no Instagram vai correndo muito Passa rápido para a rápido, gente, né? É, o Adriano, que te deu o joinha, que a pergunta foi respondida, ele está te fazendo um elogio, dizendo que você realmente passa a impressão que os seus valores são fortes e te direcionam para fazer um bom trabalho e estender isso às pessoas que te cercam, né? né? Então, ele está te conhecendo agora pela tela, né? Ele não te conhece pessoalmente, certo? E está te dando esse feedback. E o Getúlio Vargas, né? Acho que é o homônimo do presidente, espero que não seja o presidente. Né? Eu sou uma das pessoas que teve a oportunidade maravilhosa da Uberlândia Refrescos. Obrigado pela amizade e oportunidade, sou seu fã. Né? Getúlio Então tá trabalhou aí. conosco muitos anos e Ah, ele saiu e não trabalha diretamente conosco, mas é um parceiro que nós temos porque hoje ele representa inclusive os nossos produtos através de uau! uma empresa. Então ele continua o vínculo junto conosco Sim, como funcionário direto, mas trabalhando com os nossos produtos e vendendo os produtos. é um grande parceiro. Sucesso para você, Getúlio. E é uma Tudo pessoa de de bom muito mesmo. sucesso também, viu, Ned? Muito interessante É conhecer mesmo? a história de vida do Getúlio. Do Getúlio? Uai, então, Getúlio, Ele é um vencedor também. se você me autorizar, Getúlio, eu quero fazer uma live com você então. Vou pegar o seu contato com a Vanderlei aqui, tá? Depois bate um Ok? papinho com ele. Depois quero ver se a gente mostra uma live aqui, porque a ideia é mostrar pessoas que realmente fazem por onde, né? Que colaboram com a sociedade de alguma maneira. Olha um dado que a Usaneide está colocando aqui para gente. A dona Elaine, aquela que é a campeã de leitura da Geladoteca, ela também voltou a frequentar a escola. Pensa, olha como que um projeto simples como esse de recursos humanos mudou a vida de uma pessoa, né? E é melhor que abraçar a árvore mesmo, não tem jeito, né? Isso ocorreu por incentivo da nossa geladoteca. Eu não tenho dúvida disso, viu, Zaneide? Não tenho dúvida, né? O Iago também está colocando que Sorocaba, no interior de São Paulo também, Sorocaba é uma cidade do porto de Uberlândia, né? Tem geladeiras espalhadas também pela cidade com livros, e você pode pegar e deixar também, que legal, né? É, Muitas iniciativas dessa e é uma oportunidade que a gente tem de se desenvolver, de sim, conhecer outro mundo, de viajar sem sair do lugar, não é, Ned? Fazendo leitura. exato, E exatamente, não né? custa Eu sou nada. suspeito para falar de leitura, que eu também adoro leitura. Eu não sei se eu já te indiquei, o Vanderleia, eu participo aqui no Instagram do canal Hábito de Ler, da Estefânia. Ela é uma estudante de medicina que abriu um canal de leitura, né? É muito interessante, as trocas, as indicações de leitura que tem lá, né? Ah, depois Depois eu quero conhecer. segue a Estefânia lá. Hábito de ler, que é o canal dela aqui no Instagram, né? Eu até já fiz uma live com ela, mas eu fui o convidado dela, né? Por conta do livro que eu escrevi, ela quis me entrevistar, né? Vanderleia, aí ó, já está faltando um minuto só para a gente acabar a nossa live. Não falei para você que ia faltar tempo. Ficou aqui um monte de coisa para trás que a gente ainda queria conversar. Mas, olha, tem mais comentários aqui. Tem um comentário do Aurélio que eu não posso deixar de falar, porque ele é meu afilhado de batismo. E ele é uma pessoa que adora ler também, viu? Inclusive, leva tablet para o banheiro para poder ler notícia. Certo? Nós criamos, nós criamos lá Oi? na empresa agora o clube de leitura, Ned. A Que Osaneide, legal, que coisa bacana. Rosaneide que está ela que está regendo? desse projeto aí, é um incentivo também Sim, para a leitura e sim, escolhe um determinado livro, e esse grupo sim, sim. faz leitura e depois tem um debate, né, sobre o Show de conteúdo bola. do livro.
conteúdo do livro. Muito bacana. Bom, infelizmente já deu 21 horas, daqui a pouco o Instagram nos derruba, né? A Fernanda até está falando, vamos marcar outra. Vamos sim, Fernanda, vamos pensar aí, né, numa fase 2, tá bom? Vanderlei, mais uma vez, muitíssimo obrigado por repartir conosco o seu talento, quase desconhecido, mas que a gente precisa fazer com que mais pessoas no Brasil e no mundo conheçam a pessoa maravilhosa que você é e a maneira magnífica como você faz gestão de pessoas, tá bom? Um abraço muito grande para você. Muito obrigada, Nege. Muito obrigada também a todos vocês que estiveram aí conosco. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outros encontros, outros bate-papos e principalmente compartilhar a experiência entre nós. Nege, muito obrigada. O meu carinho, o meu Obrigado respeito você. e pelo profissional que você é. Muito É obrigada. isso. Obrigado. Um abraço grande. Tchau, tchau. Obrigada. Tá.